Calorosas saudações, e no dia de ontem André Ventura e Luís Montenegro tiveram um debate minimamente aceso no Parlamento. Há quem diga até uma espécie de peixeirada que até fez com que os peixes metessem like neste vídeo. Portanto, meus amigos, aproveitem também e metam gosto no vídeo, subscrevam aqui o segundo canal para chegarmos aos 50 mil subscritores e partilhem também nas vossas redes sociais. Ora, sem mais demoras, vamos ver este momento entre André Ventura e Luís Montenegro e perceber o que é que se passou. Senhor Primeiro-Ministro, senhores membros do Governo, não queria começar esta inquirição ao Sr. Primeiro-Ministro sem denunciar perante o país o que me parece evidente. Hoje vimos o pior PS de sempre nesta Assembleia da República. E vimos o pior PS por uma razão. Porque num debate com o Primeiro-Ministro, teletransmitido para o país todo, o Sr. Deputado Pedro Nuno Santos, Secretário-Geral do Partido Socialista, não perdeu 5 minutos, nem 6, a fazer questões sobre saúde, sobre os salários, sobre as pensões, sobre os jovens que imigram. Perdeu 5 ou 6 minutos a atacar mais a justiça do que o processo Casa Pia de Lisboa em 2001. Mais do que o processo Casa Pia de Lisboa. E atenção, aqui concordo com ele, para quem viu isto ontem foi danoso. Eu até me admiro como é que o Pedro Nuno Santos não se focou mais até em falar da presidência do Conselho Europeu por parte de António Costa. Portanto, aliás, eu não vi o Pedro Nuno Santos na íntegra, mas se isso tivesse acontecido ou se tiver acontecido é uma vergonha autêntica. Ainda para mais, o debate quinzenal nem sequer era sobre isso, como devem imaginar. Dando a ideia a Portugal que quando a justiça toca a uns está tudo bem, mas quando toca a políticos, eles mobilizam-se imediatamente para tentar controlar a justiça, para controlar a PJ, para chamar o Ministério Público a este Parlamento, para tentar condicionar a justiça. E isso fica como marca deste pior PS dos últimos anos. Eu aqui terei de concordar com o Ventura, no sentido em que, se repararmos e analisarmos genericamente nos últimos anos, nunca houve uma indignação tão, vamos dizer, efusiva, mediaticamente falando, por parte da classe política, quanto à divulgação das escutas de um ou outro político em questão especificamente. Sempre foram divulgadas escutas, porque já estou farto de dizer isto, porque a função daquilo que é os meios de comunicação social, com o bom funcionamento ou mau que possam ter na história recente, é informar as massas, e se aqui alguém tem que ser responsabilizado pela fuga de informação, é o âmbito judicial, ou seja, os órgãos judiciais de justiça. Portanto, aqui a culpabilização não são os meios de comunicação, muito pelo contrário, e aqui tenderei a concordar com o Ventura neste aspecto. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, eu não podia deixar de o confrontar com as suas declarações de que está muito incomodado, ou de que aparentemente houve uma coligação negativa neste Parlamento para aprovar medidas como, ouçam bem em casa, acabar com as portagens. Acabar com as portagens. Ou seja, o Primeiro-Ministro não quer acabar com estas portagens. Algumas quase todas. Mas ao Sr. Primeiro-Ministro, eu vou-lhe recordar quem é que se juntou ao PSD e ao PS para votar contra as propostas de imigração. Foi o PS e foi o PSD que impediram aquilo que o senhor defendeu em campanha eleitoral, que era que houvesse cotas neste país de imigração e que o Sr. Primeiro-Ministro defendeu. PS e PSD. Aqui na questão das portagens só um pormenor quando o Ventura menciona isto ao Montenegro. As portagens têm uma parte benéfica no sentido em que o consumidor final deixa de as pagar do ponto de vista direto, mas essas mesmas portagens serão pagas indiretamente. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Mesmo que não haja um pagamento no momento da utilização da estrada, esses mesmos consumidores finais serão obrigados a pagá-la em determinado aspecto indireto, porque essa mesma manutenção das estradas e permanência das mesmas tem um custo. Agora, o que é que nós temos aqui de positivo na questão das portagens? É que muitos negócios, pequenos e médios negócios, que utilizavam transportação e distribuição, que é um processo fulcral no circuito económico, vão passar a transportar bens e serviços muito mais facilmente porque já não têm que pagar essas portagens. Portanto, eu acho que acaba por ser bom. Embora não esquecer que quando o André Ventura coloca aqui este argumento, é preciso ter em compreensão a outra parte que é colocada pelo PSD, porque ambas estão corretas. Eu estou sempre a dizer isto porque a realidade é complexa e duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo ou ser erradas. Neste caso são as duas verdades. Portanto, é apenas uma escolha de matriz económica. Eu acho que faz sentido a erradicação das portagens, embora seja necessário a consideração do custo indireto que continua a ter para o consumidor final, quer seja em termos de carga fiscal, quer seja de outro tipo qualquer. Hoje mesmo, Sr. Primeiro-Ministro, hoje mesmo, PS e PSD chumbaram a audição de António Costa nesta casa. Hoje mesmo, não foi outro partido qualquer. PS
e PSD. Quando António Costa está a dizer ao país todo que despediu a ex-CEO da TAP por razões meramente políticas, agora os contribuintes em casa que paguem. E nós cá estamos para fazer o circo à volta, desde que paguemos PS e PSD. Mas eu espanto-me, Sr. Primeiro-Ministro, com toda a franqueza. É que o Sr. Ministro tenha o desplante de vir a esta casa falar de uma coligação quando há um ano o Sr. Primeiro-Ministro disse isto. Eu vou-lhe ler. O maior comunista desde a Revolução de Abril. Sabem quem é que estava a falar? O então líder da oposição, Luís Montenegro e António Costa. O maior comunista desde a Revolução de Abril. O Sr. Ministro sabe quem foram os primeiros ministros portugueses desde a Revolução de Abril. Alguns deles de triste fama. Mas disse isto. Sim, alguns muito piores que António Costa, mas vamos continuar. O maior comunista desde o 25 de Abril. Disse mais, que é bom que o país ouça. O maior fracasso na governação de um país, António Costa. Eu peço ao país que olhe, para casa, para as galerias, para o país e diga assim, sim, eu há 3 meses achei que ele era o maior fracasso da história, que era o maior desastre de Primeiro-Ministro, que era um erro ser governante. Para Portugal era péssimo, para a Europa toda está ótimo. Ó, Sr. Primeiro-Ministro, isso não é hipocrisia, é o sistema a funcionar há 50 anos. E, portanto, o Ventura aqui acaba por ter razão na questão, só não concordo quando ele diz que não é hipocrisia, porque em determinado aspecto é. Relativamente ao facto do Luís Montenegro dizer que aquelas coisas todas sobre o António Costa é o maior comunista, que não é, mas como é que eu ia dizer isto? Foi extremamente mau e pouco eficiente na governação de Portugal, foi péssimo, e agora, 3 meses depois, estará a apoiar a sua candidatura à presidência do Conselho Europeu. A única vertente racional, mas que o Luís Montenegro e o PSD nunca vão dizer sobre o porquê de apoiarem António Costa, tem um quê de interesse político interno, só que eles não podem dizer isto, porque era muito cara podre. O verdadeiro interesse de Luís Montenegro em apoiar, e o PSD apoiarem António Costa para a presidência do Conselho Europeu, racionalmente falando, e eu não estou a dar razão, atenção, isto é fundamentado naquilo que é a teoria da escolha pública. Em primeiro lugar, o Luís Montenegro vê isto como uma espécie de vitória política, porque apesar de tudo para as instituições europeias, o candidato que ele apoia, mesmo sendo visto de uma forma muito hipócrita, o candidato que ele apoia acabou por ganhar o cargo. Primeiro ponto. E segundo ponto, não nos podemos esquecer que o mandato de António Costa é de 5 anos, mas mesmo que seja só de meio mandato, porque às vezes a UE tem esta coisa da presidência rotativa, 2 anos e meio, 2 anos e meio, mesmo que seja só durante 2 anos e meio, António Costa vai estar lá até após as eleições de 2026, as presidenciais. Ou seja, isto afasta a possibilidade de António Costa se candidatar à presidência da República em 2026, o que permite que a direita que não é direita nenhuma, mas o PSD consiga ter mais hipóteses de vencer com o seu candidato as eleições presidenciais do que António Costa se candidatasse. Portanto, estas são as duas verdadeiras razões, de um ponto de vista racional, que o PSD, ou que levou o PSD a apoiar António Costa. São as únicas duas razões racionais, só que o Luís Montenegro não vai dizer isto, porque isto é estratégia política, fundamentado também em alguma teoria de escolha pública, é verdade, mas é teoria política e é política maquiavélica. Só que ele não pode dizer isto porque é nos confins do poder político. Mas a realidade é esta, só que ele nunca vai admitir. Ele nunca vai admitir. Mediaticamente, isto passa por um senso de hipocrisia brutal, e é aqui que eu discordo do Ventura. Eu concordo com tudo o resto, só não concordo quando ele diz a questão da hipocrisia, que é o sistema a funcionar. Certo, é o sistema a funcionar, sim, eu compreendo, mas mais do que isso é a hipocrisia. Portanto, enfim. André Ventura é aqui a atacar o Luís Montenegro pelo apoio reiterado esta tarde já pelo Primeiro-Ministro. Luís Montenegro a dizer que António Costa é o melhor socialista para liderar o Conselho Europeu e a garantir que até ao último minuto o Governo vai apoiar esta candidatura do ex-Primeiro-Ministro a líder do Conselho Europeu. É sempre um gosto debater consigo, é mesmo. Sabe que, como diz o povo, pela boca morre o peixe, e o Sr. Deputado, acontece-lhe isso todas as semanas. Veja bem, o Sr. Deputado foi buscar 2 exemplos sobre 2 declarações que eu proferi, uma a propósito da intenção do Governo colocar no nosso ordenamento jurídico o chamado arrendamento coercivo, forçado, uma medida que é, do meu ponto de vista, de índole comunista. Depois Concorda aqui com ele? Foi buscar uma declaração sobre o fracasso do Dr. António Costa como Primeiro-Ministro, coisa que eu assumi durante 8 anos. Até lhe devo dizer, olha, ele
é seguramente muito pior Primeiro-Ministro do que vai ser como Presidente do Conselho Europeu. Não há dúvida nenhuma. Não há dúvida nenhuma. Isto é assim, eu não gosto de ser faccioso, eu não acho que o Luís Montenegro esteja a fazer um trabalho horrível enquanto Primeiro-Ministro, não acho, mas acho que isto aqui não tem desculpabilização. Não tem. Até porque é difícil ele ser pior enquanto Presidente do Conselho Europeu do que enquanto Primeiro-Ministro, porque enquanto Primeiro-Ministro ele tinha uma função executiva, ou seja, executava, passa a redundância, política pública. No caso do Presidente do Conselho Europeu, a função do Presidente do Conselho Europeu é mais de secretariado, digamos assim, é mais burocrática do que propriamente de mão na massa, se me faço entender. Portanto, é claro que é mais fácil ele ser pior Primeiro-Ministro do que Presidente do Conselho Europeu, a questão é que vai ser mau nas duas, não é? E, portanto, eu acho que aqui não há justificação, pelo menos mediática, para justificar um pouco a hipocrisia desta escolha ou apoio a António Costa. Mas a maior expressão do seu oportunismo político, a maior expressão do seu populismo, da sua demagogia, da sua falta de consistência, da sua falta de maturidade política é esta. Senhor Deputado, não vá fazer a recolha de tudo o que eu disse sobre o Dr. António Costa. Vá fazer a recolha de tudo o que o Senhor Deputado disse de mim desde há 2 anos a esta parte. E agora faça o seguinte exercício. Depois de tudo aquilo que o Sr. Deputado disse de mim e do meu partido, a sua vontade era estar aqui ao meu lado a governar comigo. Pois é, Sr. Deputado. Pois é. Sr. Deputado. Bancada do PSD a apoiar de pé esta intervenção. Sabe, eu estou-me a rir porque isto é giríssimo. Isto tem um quê de mal, porque eles deviam estar ali a discutir política pública que efetivamente melhorasse as nossas vidas e facilitasse um bocado o cotidiano de cada um de nós. Mas estas respostas e os bate-bocas às vezes têm piada porque o Luís Montenegro agora efetivamente respondeu bem, não é? Portanto, o André Ventura, para todos os efeitos, embora ele tenha tido razão nas críticas que faz a Luís Montenegro no sentido de criticar António Costa, todas as críticas que André Ventura já tinha feito ao PSD, efetivamente também as fez ao mesmo tempo que dizia que estava disponível para estar no governo e afins e etc. e para colaborar com o próprio Luís Montenegro. E, portanto, nesse aspecto foi bem respondido por parte do Luís Montenegro. Eu sei que poderão dizer que mas o Chega só estaria no governo com o Luís Montenegro mediante determinadas condições, certo, mas isso aconteceria com qualquer partido e, portanto, haveria também essa disponibilidade por parte do Chega, que depois não se concretizou por parte do Luís Montenegro. A meu ver, mal. Acho que o país ter linhas vermelhas à direita é um bocado parvo, mas, enfim. Luís Montenegro. Sabe que a imaturidade, a inconsistência tem destas coisas, Sr. Deputado. Nós fazemos e dizemos coisas sem pensar nelas, sem as aprofundar, sem tentarmos ver qual é o seu racional. Ó Sr. Deputado, o Sr. Deputado pode dizer assim: eu tenho ideias diferentes das suas, eu tenho ideias que aqui ou acolá vão mais para ali e queria, no governo, colaborar consigo para fazer uma frente contra outras políticas. O Sr. Deputado podia dizer isso, podia ao mesmo tempo dizer aquilo que disse muitas vezes sobre mim e sobre o meu partido, mas ter este registro. Mas não, o Sr. Deputado acha que pode fazer tudo. Os outros não podem fazer nada. Eu vou repetir aquilo que disse. Eu fiz oposição aos governos do Dr. António Costa do primeiro ao último dia. Eu fiz como líder parlamentar do PSD naquela bancada de 2015 a 2017 e fiz como presidente do PSD. Significa isso... Mas eu vou deixar terminar. Que eu não tenho condições para reconhecer as suas características enquanto político, que não tenho condições para reconhecer as suas capacidades para estar à altura de uma função que é de conciliação, que é de agregação de famílias políticas diferentes. Ó Sr. Deputado, enquanto o Sr. Deputado não tiver capacidade para perceber isto, o Sr. Deputado não percebe nada e não vai conseguir o objetivo que quer para o seu percurso político. É aqui que entra alguma incongruência, e algumas estou a ser simpático, do Luís Montenegro. Da mesma forma que entra alguma do Ventura. Quando o Luís Montenegro responde, e bem, bom, da mesma forma que eu disse isto sobre o António Costa e agora o apoio,
É exatamente o mesmo exercício que se faz da pessoa política André Ventura, que critica o PSD a cada oportunidade que tem, mas ao mesmo tempo mostrava-se disponível e mostrava disponibilidade para estar num governo do próprio PSD. Eu, honestamente, não sou favorável a que partidos da nova direita ou da direita securitária se coliguem com os partidos de Bloco Central. Não gosto dessa ideia. Acho que o país, para estar à direita, não necessita, honestamente, desse tipo de coligação, mesmo que seja a nível governamental. Agora, o Luís Montenegro cai um pouco por terra nessa qualidade de argumento e da qualidade de resposta que deu ao André Ventura quando tenta justificar, elogiando desta forma o próprio António Costa, quando ele diz da sua capacidade agregadora. O António Costa, da última vez que governou Portugal, agregou-se a comunistas e aos bloquistas. Portanto, eu não quero essa capacidade de agregação quando ele teve capacidade de agregação com o pior daquilo que existe em Portugal do termo ideológico existente. Portanto, eu dispenso isso enquanto elogio. Muito honestamente. Até porque, se efetivamente o Luís Montenegro fizesse oposição a António Costa, não chumbava a audição do ex-primeiro-ministro dentro do Parlamento relativamente às escutas no caso da TAP. Se quisesse mesmo fazer oposição, de um ponto de vista mediático, era isso que transmitia. Porque as pessoas agora veem isto e fica um bocado complicado, não é? Fica complicado justificar isso. E volto a frisar, eu não acho que o Luís Montenegro tenha feito um mau trabalho até agora. Também não lhe vou dar uma boa nota, nem vou dar uma má nota. Eu acho que ele está a caminhar em determinados aspectos, exceto na imigração, que eu acho que o país precisa de uma reformulação total. Mas do ponto de vista da implementação da política pública em matéria fiscal, o plano para a saúde foi apresentado. Enfim, está-se a fazer coisas, estão-se a apresentar coisas, menos no plano da imigração, que acho que é manifestamente inferior àquilo que seria necessário. Mas isto aqui é injustificável. Isto é injustificável. Dizer que se faz a oposição a António Costa, mas depois defendê-lo na questão do Conselho Europeu e ao mesmo tempo evitar que ele venha prestar declarações ao Parlamento sobre escutas, sobre despedimentos com motivações políticas, torna-se inconcebível. Espera lá, eu vou passar aqui. E vou-lhe dizer mais, Sr. Deputado. E vou-lhe dizer mais, e eu digo-lhe isto, não é de forma paternalista, não é de forma arrogante, é com a mesma razoabilidade com que lhe disse no último debate que a sua entrada era completamente deslocada. E o Sr. Deputado hoje até gostava que a pudesse comentar. Disse o Sr. Deputado no último debate quinzenal: ó Sr. Primeiro-Ministro, isto começou tão mal, o senhor vai tão mal, e o senhor vai ter já a expressão disso nas próximas eleições. Eu hoje pergunto-lhe, ó Sr. Deputado, o que é que correu mal e a quem é que correu mal nas últimas eleições? Obrigado. Sim, correu pior ao Chega do que ao PSD, é verdade. Embora o PSD também não tenha corrido muito bem, honestamente, porque ficará sempre para a história que o PSD ficou atrás do PS. Eu sempre disse que o maior derrotado da noite eleitoral nas europeias foi o Chega, de longe. Mas eu acredito mesmo que o único vencedor, o único partido vencedor das europeias foi mesmo a Iniciativa Liberal. Porque, reparem, o PS ganhou, entre aspas, ficou em primeiro lugar, mas perdeu um eurodeputado relativamente àquilo que tinha. O PSD manteve o mesmo número de eurodeputados, mas ficou atrás do PS da Marta Temido. O Chega perdeu, comparativamente às legislativas, 9 pontos percentuais, que é um abuso, não é? A Iniciativa Liberal, efetivamente, duplicou a votação que teve nas legislativas. Bem, sei que são eleições diferentes, mas dada a sua proximidade, acho que não devem ser esquecidas uma com a outra e até fazer alguma comparação. O Bloco perdeu um eurodeputado. O PCP perdeu um eurodeputado. O LIVRE não elegeu. O PAN não elegeu e perdeu um eurodeputado. Portanto, o único a ganhar foi a Iniciativa Liberal, não é? Portanto, pá, eu acho que isto, quer de um lado, quer do outro, eu não acho que foram arrogantes, nem um nem outro, mas houve aqui falhas a nível da argumentativa de um lado e do outro, particularmente graves, embora haja alguns momentos giros e alguns argumentos de parte a parte bastante interessantes. Um ataque direto de Luís Montenegro a André Ventura, aqui a terminar com esta referência às eleições europeias. Eu garanto-vos que há deputados que batem mais palmas do que falam, garanto-vos, durante 4 anos. Onde o PS acabou por ganhar pela margem mínima, mas onde o Chega acabou por cair em relação àquilo que foram os resultados das legislativas. Obrigado, Sr. Primeiro-Ministro, muito obrigado, Sr. Presidente. Ó, Sr. Primeiro-Ministro, o que correu mal foi isto. É que o PSD governou a 10 de março e ganhou e agora perdeu para o Partido Socialista. Foi isso que aconteceu ao governo. O que aconteceu foi isso. Vocês perderam as eleições. O Chega tinha 0 e passou a ter 2. Olha,
Ora, o Chega tem 0 eurodeputados, passa para 2. O governo perde para o PS e o seu primeiro-ministro, na noite eleitoral, diz e cito: não fujo à verdade, perdemos estas eleições. E Mas aqui... vem aqui pedir justificações. Pronto, perderam. Mas sim, perderam. Mas a questão é que ambos perderam. A questão é essa, não é? Portanto, quer de um lado, quer do outro, olho para isto é a ver qual é que é o menor perdedor. Pá, desculpem lá. Não é? Portanto, um perde porque fica atrás do PS. Porque o exercício que ele faz, o Ventura, é de comparar com as últimas eleições. E, portanto, se eu vou comparar com as últimas eleições, que ele faz aqui com a comparação do Luís Montenegro relativamente às últimas eleições, se eu comparar o Chega com as últimas eleições, que foram legislativas, também perde. Perdeu quase 50% dos votos em termos de pontos percentuais. Portanto, pá, é um bocado, quer de um lado, quer do outro, é o diz o roto ao nu. Pá, desculpem lá, não é? Portanto, volto a frisar. Toda a gente perdeu nas eleições europeias, não sei se têm noção. Pá, enfim, mas vamos ouvir o resto. Perderam, é sim, perderam. Ó, Sr. Primeiro-Ministro, sabe porquê que perderam? Sabe porquê que perderam? Eu não estou aqui, não, o Sr. Primeiro-Ministro está enganado. Eu não estou aqui para estar ao seu lado, eu estou aqui para estar no seu lugar de Primeiro-Ministro e governar Portugal. Essa é a diferença. Essa é a diferença para Portugal. Epá, estes momentos são giros. Ventura aqui responde bem e é coerente, se repararmos, com o resto da argumentação dele, embora haja ali aquelas incongruências, não é? Mas o Ventura é coerente nesta argumentativa de sempre de tentar, e eu acho que por aí é que ele tem mais vantagem narrativa eleitoral de colar o PS ao PSD. Agora, a meu ver, ele não pode continuar a aprovar medidas impostas ou propostas colocadas a nível parlamentar pelo Partido Socialista de forma exaustiva, quando algumas delas são ridículas. O caso do IRS é o exemplificativo disso, não é? Foi só ridículo para mim, mas aqui o argumento é bom e bem dado por ele, e há um momento de giro, não é? Portanto, o Montenegro até se ri e tal, mas isto é giro de um lado e do outro. Meus amigos, agora é a vossa vez de darem a vossa opinião, metam nos comentários o que acham, metam like no vídeo, subscrevam o canal para chegarmos aos 50 mil subscritores e, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.